Parte 8, parte final da série do Zero à Impressão 3D, o tutorial completo passo a passo para quem é iniciante na impressão 3D. E hoje é o nosso vídeo de fatiamento, a gente vai fazer toda a configuração aqui do arquivo para mandar para a impressora para imprimir. Pessoal, antes de começar, uma coisa importante, em teoria, o certo seria fazer a calibração do filamento antes de começar a imprimir, usando essa opção aqui em cima do fatiador Bambu Studio. Mas essa série aqui é focada na prática, então eu não vou passar essa calibração para vocês agora, porque senão vai ficar chato, vai ficar cansativo, vocês podem acabar desistindo. Então eu vou mostrar na prática o que funciona para mim aqui em 2 anos de impressão 3D, tá bom? Eu não vou te ensinar a turbinar o carro, eu vou te ensinar a dirigir, ou seja, eu vou te ensinar a imprimir, eu não vou te ensinar a turbinar a impressão. Aí depois vocês podem aprender melhor sobre essas calibrações, se vocês quiserem aperfeiçoar. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários aí que depois eu trago vídeos para vocês ensinando essas calibrações. Mas basicamente é o seguinte, temperatura eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo. A taxa de fluxo seria importante para ver se a impressão está com o material sobrando ou faltando, é basicamente isso. Aí ele vai fazer esse ajuste para depositar a quantidade certa de filamento que sai do bico. Mas como eu disse, na prática aqui vai dar para vocês imprimirem, depois vocês podem aprender isso e dar uma aperfeiçoada aí, tá bom? O avanço de impressão. As impressoras da Bambolab já tem um controle automático de avanço de pressão, que eu acho que funciona bem. Quem não tem impressoras da Bambolab ou quiser também pode depois aprender a fazer essa calibração. Teste de retração, eu já tenho um vídeo também ensinando, mas eu uso o padrão do sistema, costume bem aqui para mim. Fluxo máximo eu também tenho um valor aqui que costume bem, que eu vou dizer para vocês no decorrer do vídeo. E VFA, que é para fazer o teste de ressonância, se vocês quiserem podem aprender a fazer isso depois também. Eu tenho um perfil já meu aqui, que eu já sei a velocidade ideal na Bambolab para não dar a marca de ressonância. E sobre calibração é basicamente isso, tá? Então bora lá começar esse vídeo. Já importei aqui o CaliDragon, esse dragãozinho bem legal aqui para testes. Aqui em cima do lado esquerdo já selecionei a impressora Bambolab A1, a queridinha do Brasil. Inclusive, quem quiser comprar impressoras da Bambolab, eu indico uma revenda top. Se você comprar lá por indicação minha, eu vou te passar meu WhatsApp para te dar todo o suporte, vou te passar minhas configurações de impressão. Você vai ter meu WhatsApp para tirar dúvidas sempre que você precisar e vou te adicionar no meu grupo VIP, que já tem mais de 70 pessoas que compraram nessa revenda por indicação minha. Então, quem quiser, só me chamar aí e vem com a gente ser feliz. Aqui, diâmetro 0,4 é o bico que eu estou usando, 0,4 mesmo, vou deixar assim. Fluxo padrão, placa P texturizada também. Aqui, ó, é o seguinte, a ícone é para você editar a impressora. Eu vou mostrar uma coisa aqui caso vocês queiram mexer isso no futuro. Nessa parte aqui, ó, de extrusora da impressora, você pode mexer na retração. Aqui, ó, velocidade de retração e velocidade de desretração. Se vocês tiverem aquela calibração que eu falei lá no começo, ali em cima de retração, é aqui que vocês podem mexer para configurar ela de uma forma geral. Se você colocar aqui na impressora, ela vai servir sempre que você pegar essa impressora, independente do filamento. Mas depois, se você quiser, você também pode colocar isso em cada filamento, um número diferente. E aqui, ó, tem um salto quando se retrai. Isso aqui é o famoso salto Z. Às vezes, quando o bico tá raspando na peça, vai ter gente que vai falar para você vir aqui e aumentar isso. Mas não precisa, tá? Geralmente o bico raspando na peça são outros fatores. Nem é bom ficar aumentando muito isso. Eu deixo aqui o padrão 0,4. É basicamente só isso que eu mexo, se eu precisar aqui na impressora. Aí se você quiser, você clica aqui no disquete, você pode salvar com outro nome, ele não vai deixar você salvar por cima da impressora original ali, tá bom? Então é isso, você pode clicar aqui, dar outro nome e salvar, foi o que eu fiz aqui, eu tenho ela na lista aqui como queridinha do Brasil. No caso aí vocês, para começar, vocês podem pegar a própria impressora do sistema, tá? No caso, se a sua for a Bambolab A1, por exemplo, tá aqui ó, pré-definições do sistema, é só pegar a impressora do sistema mesmo. Vamos lá, a gente escolheu a impressora, primeiro agora a gente vai escolher o filamento. E olha só, eu não vou ficar entrando em detalhe de coisas que eu já ensinei em outras partes dessa série, tá? Essa série tem 7 vídeos já, esse é o 8º, são 8 partes. Então, por exemplo, aqui a gente faria a sincronização do AMS para puxar os filamentos que a gente editou nele, eu já ensinei isso em outros vídeos, então eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo aqui. Então é só clicar aqui para sincronizar e puxar os seus filamentos. Aí vamos supor que você está usando filamentos da Bambolab, então quando você colocar ele lá na impressora e fazer a sincronização aqui, ele vai vir já com o filamento certo, PLA Basic, PLA Silk, enfim. Aí se você quiser, você pode usar a própria configuração desse filamento aqui da Bambolab. Se não, você pode seguir os passos que eu vou mostrar nesse vídeo. Se o seu filamento não for da Bambolab, eu já mostrei em outro vídeo, geralmente a gente vai lá na impressora e coloca como genérico, então quando você sincronizar aqui, ele vai vir como genérico. Agora a gente vai fazer a configuração de um perfil de filamento PLA, tá bom? Você pode clicar em qualquer um aqui, nesses 3 pontinhos do lado do Generic PLA, de qualquer um. Vim aqui em editar. Então essas aqui são as configurações de fábrica do filamento genérico, que é um filamento que não é da marca da Bambolab. Eles colocam uma configuração genérica. O que eu mudo aqui, tá? Vamos lá. Preço. Aqui na primeira aba que apareceu, que é a aba de filamento.
Preço. Esse aqui é o valor do quilo do filamento. Então vamos supor que você pagou R$100 o quilo do filamento, você pode colocar 100 aqui. Você pagou 120, você pode colocar 120 aqui. Eu não vou criar um perfil para cada marca. Se você for ver na teoria, a recomendação, você teria que criar um perfil para cada marca, para cada tipo de filamento. Tá? Pelo menos um por marca, mas na prática eu acho que a maioria das pessoas não costuma fazer isso, tá bom? Eu tenho um perfil genérico PLA que eu uso aqui para a maioria, aliás, para todos, né? Os filamentos que eu uso eu pego esse perfil, às vezes eu mudo um pouquinho na temperatura, mas no geral esse meu perfil funciona para todas as marcas aqui que eu costumo usar. E para que serve esse preço aqui? Esse preço é para a impressora calcular certo a hora que você fatiar uma peça, para ela te dizer o valor exato que você está gastando de material com aquela impressão específica. Por exemplo, eu estou fatiando aqui o CaliDragon, ele vai pegar a quantidade de filamento que ele vai gastar nesse material e pelo preço do quilo ele vai me falar quanto eu estou gastando de material nessa impressão. Então isso é legal você colocar o preço certo para ele sempre calcular o preço certo do seu custo de material com aquela determinada impressão. E aqui mais para baixo, outra coisa importante, muita gente se confunde. Temperatura recomendada do bico. Isso aqui não é a temperatura que a impressora vai usar no bico durante a impressão. Isso daqui é se você cadastrar várias marcas diferentes de filamento, por exemplo, Generic PLA 3D Brothers, PLA 3D Prime, PLA STL Flix. Você pode colocar a temperatura recomendada que vem na caixa de cada um desses filamentos. Eu não costumo fazer isso, não mexo nisso, mas se você quiser, para se guiar melhor aí no começo, você pode colocar a temperatura recomendada. Isso aqui não é a temperatura que a impressora vai usar para imprimir. O que ela vai usar de fato para imprimir é essa parte aqui, ó, temperatura de impressão. É isso que vai determinar, tá? Então, o que eu mudo aqui? Tá aqui, ó, temperatura do bico, a última opção aqui, ó. Esse sim é o que manda lá na impressora. Então, eu coloco aqui 230 graus na camada inicial. Isso daqui é a temperatura do bico só na primeira camada, que vai em contato com a mesa, que é a principal. Eu deixo um pouco mais quente, que é para a impressão grudar um pouco melhor na placa, tá? E aqui em outras camadas é a temperatura que o bico vai usar durante toda a impressão depois da primeira camada. Então eu deixo 230 na primeira. As outras camadas, se vocês quiserem uma média, vocês podem deixar para começar aí 215. Tá? Essa é uma média que costuma ir bem na maioria dos filamentos, na maioria das configurações. Aí aqui entra aquela questão da torre de temperatura que a gente estava falando, aquela calibração lá em cima de temperatura. Cada filamento vai ter uma temperatura ideal de impressão de acordo com a taxa volumétrica, que é a quantidade de material que vai sair do bico por segundo. Então, para que serve a torre de temperatura? A gente faz uma torre de temperatura com um determinado filamento, com uma determinada configuração aqui, para descobrir qual que é a temperatura ideal. Porque assim, o fabricante chega e fala para você, esse filamento aqui, a temperatura dele é de 190 a 240, tá? Mas aí qual que é a temperatura ideal que você vai colocar aqui? Entre 190 e entre 240. Você não tem como chutar um número e simplesmente colocar aqui. Pode acabar ficando muito quente ou pode acabar ficando muito frio. Se ficar muito frio, o filamento não vai ser derretido, vai começar a entupir o bico, vai começar a fazer tec-tec. E se ficar muito quente, vai fritar demais, vai ficar feio. Então, a torre de temperatura serve para isso, para você achar a temperatura mais próxima da ideal. Como eu tô falando para vocês, 215 não é universal, sempre vai funcionar 215. Não, é uma média para vocês começarem, um ponto de partida para vocês, tá? Mas daí o ideal é fazer a torre de temperatura, pelo menos com uma marca que vocês quiserem aí, um filamento de cada marca, com as configurações de impressão que vocês vão costumar utilizar. E aí, sobre torre de temperatura, eu já tenho um vídeo explicando como fazer essa calibração aqui em cima, tá? A calibração de temperatura. Então eu tô deixando aqui no card para vocês, vou deixar também na descrição desse vídeo aqui o link de como fazer a calibração de torre de temperatura, fechou? Aí aqui, além de temperatura do bico, a gente tem aqui também a temperatura da placa. No caso eu tô usando a placa azul, mas eu deixo ela configurada aqui como placa API texturizada, que é a mesma placa original dourada que veio na Bambulab A1. Então, a placa que você seleciona ali é a placa, você tem que colocar a temperatura aqui na placa correspondente. Então, se ali você está selecionando para usar a placa API texturizada, a temperatura que ela vai usar é essa que está aqui na placa API texturizada. Essas outras aqui só vão ser usadas se você escolher uma dessas placas ali, em cima do lado da impressora. Por exemplo, você quer usar a placa fria. Aí você vai lá, escolhe placa fria, ela vai usar essa temperatura aqui. Então, no caso, eu estou usando placa
placa PEI texturizada, eu vou colocar aqui na placa PEI texturizada a temperatura que eu quero. Primeira camada para o PLA eu deixo 65 e nas outras camadas eu deixo 60 graus, tá bom? Na parte de temperatura é temperatura da placa e temperatura do bico. Aí aqui embaixo ó, a gente tem a velocidade volumétrica. Essa daqui é uma das outras calibrações que eu estava falando lá em cima para vocês, que seria a calibração de fluxo. A velocidade volumétrica máxima que vem aqui no filamento no perfil genérico PA da Bambolab é 12. Eu deixo aqui em 20. Então, se você quiser, você pode colocar 20 aí também. É uma média que vai funcionar bem para a maioria dos filamentos. Eu aqui uso 20 há muito tempo, nunca precisei mexer, nunca precisei alterar esse 20. Para mim, 20 aqui sempre funcionou muito bem. Eu já dei uma comentada rápida para vocês sobre velocidade volumétrica em outros vídeos dessa série, e eu já deixei o card em outros vídeos, vou deixar nesse também. Eu tenho um vídeo bem completo sobre velocidade volumétrica, vou deixar no card também na descrição para quem quiser assistir. Mas um resumão bem gigante aqui é basicamente o seguinte: quanto maior esse número, mais velocidade você vai conseguir colocar na sua impressão 3D. Só que o filamento pode não aguentar. Se você exagerar nesse número, você vai conseguir imprimir mais rápido, só que a qualidade da impressão não vai ficar boa, vai ter várias falhas. E se você diminuir muito esse número, você não vai conseguir atingir velocidades altas. É tipo um limitador isso aqui. Se você deixar esse número baixo, por mais que você mude de velocidade para 200, 300 milímetros por segundo, com uma velocidade muito baixa você pode não conseguir atingir aquela velocidade, porque isso aqui vai estar limitando. Então esse 20 aqui é uma média que eu uso aqui, que costuma funcionar muito bem, tá bom? Aqui na aba do filamento é isso que eu faço. Agora a gente vai para a aba resfriamento, essa daqui é bem importante. O PLA, ó, eu coloco aqui configurações especiais de resfriamento. Pela primeira vez, 3 camadas, para ele não resfriar nas 3 primeiras camadas, tá? Isso é para melhorar a aderência da peça também. Você coloca aqui, para ele não resfriar nas 3 primeiras, ele vai começar a resfriar a partir da 4ª. Aí aqui embaixo, ó, ventilador de refrigeração parcial. Nesses dois números aqui, 60% e 80%, eu coloco 100% para PLA, para ele resfriar 100% a peça. Isso aqui pode deixar como tá, o resto também eu deixo tudo como que tá. Eu só mudo isso daqui. 3 camadas aqui nessa primeira e 100% e 100%. Agora aqui, ó, configurando substituições. Aqui é o seguinte, lembra quando eu estava mostrando a edição da impressora lá para vocês que tinha o campo de retração? Se você configurar a retração lá na impressora, toda vez que você escolher essa impressora aqui, independente do perfil de filamento que você usar, se aqui nas configurações, configurando substituições, tiver tudo padrão, vai valer a retração que está ali na impressora. Agora, se você vier aqui, configurando substituições e mudar, ó, tudo isso que você mudar, não só a retração, né? Eu falei da retração, mas tem aqui o salto Z, que eu expliquei lá na impressora, velocidade de retração, desretração. Se você configurar alguma coisa aqui, essa configurando substituições do filamento vai sobrepor a da impressora. Então, se você vier aqui colocar a velocidade de retração 100 e você usar a impressora Bambolab A1 com esse perfil de filamento aqui, o que vai valer é o 100 que está aqui no filamento e não os 30 de retração que está lá na impressora, tá? Então, isso aqui é se você quiser configurar para filamentos específicos, cada filamento com uma configuração diferente. No caso aqui, eu não deixo isso ativado, eu deixo tudo desativado, eu uso só o da impressora ali mesmo, o padrão de retração da impressora. Aqui embaixo ó, tem essa opção de longa retração, que é o seguinte, quando você ativa ela aqui, isso daqui é para aumentar, na verdade diminuir, né? É para aumentar o filamento que vai sair da extrusora, mas diminuir a quantidade de filamento que vai ficar dentro do bico quando você for trocar, quando a impressora for trocar de cor, para você ter menos purga, né? Para a impressora ter menos filamento para trocar e ter menos purga. Eu já tenho um vídeo ensinando a fazer isso, vou ver se eu deixo aqui também para vocês no card na descrição, mas não funcionou legal aqui para mim. Isso começou a dar vários problemas aqui de travamento, de entupimento da impressora, então eu poderia testar com menos do que 18, para deixar um pouco mais de filamento dentro do bico em vez de diminuir tanto assim, mas eu preferi desativar e usar o padrão do sistema mesmo, tá bom? Mas vou deixar os vídeos aí caso vocês queiram assistir depois e entender um pouco melhor sobre isso, mas agora a princípio, para iniciar, vocês não precisam se preocupar com isso. Então aqui pode deixar tudo padrão. Aqui avançado, notas e multifilamento, eu não mexo mais nada, tá bom? E agora a gente precisa salvar esse perfil que a gente acabou de criar com essas alterações que a gente fez. E você pode ver que tudo que a gente muda fica em vermelho. Vermelho, laranja, enfim, é essa cor aqui. Tudo que a gente mudou, ó, na aba filamento, tudo que a gente mudou, ó, tá nessa cor aqui. Ó, bico, velocidade volumétrica, se você clicar nesse ícone aqui, ele volta pro original, pro padrão do sistema. Resfriamento a gente mudou, então tudo que tá nessa cor aqui é que a gente fez mudança. Então agora a gente vai salvar. Clica aqui no disquete, ele não deixa salvar por cima do original, para você não perder o original, por isso que ele muda aqui, ele aparece o copiar, que é para você não salvar por cima. Aí você pode vir aqui e colocar o nome. Eu uso aqui PLA padrão, tá? PLA padrão.
Então, eu salvo ele como PLA padrão, você pode dar o nome que você quiser, você pode deixar aqui como predefinição do usuário e dar OK. Eu não vou dar OK porque eu já tenho um salvo aqui, ó. E aí o que vai acontecer agora? Quando você vier aqui na lista, você vai vir aqui em personalizado, vai estar aqui, ó, PLA padrão. Eu tenho o meu salvo como padrão A1, na verdade, mas enfim, tá aqui, ó. Ele vai ficar na lista personalizada, tá bom? E aqui no caso, galera, porque eu deixei o meu que eu já tinha criado antes, o que eu já uso aqui, como PLA padrão A1, não só como PLA padrão. Por que eu coloquei o nome da impressora aqui? Porque eu já tive outras impressoras da Bambu Lab. E o perfil do filamento, ele fica vinculado à impressora. Ele não fica vinculado aqui ao Bambu Studio. Qualquer impressora que eu pegar, eu sempre vou ter o mesmo perfil de filamento que eu criar aqui. Não. Por exemplo, eu tenho aqui o PA padrão A1 para a queridinha do Brasil, que é a Bambu Lab A1. Se eu clicar aqui na lista, pegar a Bambu Lab A1 Mini, esse PLA padrão A1 não vai estar aqui na lista personalizada, porque como eu disse, ele fica vinculado à impressora. Então, se você tiver mais que uma impressora, você vai ter que criar um perfil de filamento PLA para cada uma delas. E aí, por exemplo, se você tem uma Bambu Lab A1 e uma Bambu Lab A1 Mini, você quer criar um perfil desse que eu acabei de mostrar para vocês, você tem que fazer isso aqui para a Bambu Lab A1, depois ir lá pegar a Bambu Lab A1 Mini e fazer de novo o mesmo processo, tá? E agora, se você quiser excluir um perfil, você vai fazer a mesma coisa. Vai vir em edição, só que aqui em vez de clicar no disquete, você vai clicar nesse X. Quando você clicar nesse X aqui, ele vai te dar a opção de você excluir, ó. Você tem certeza que quer excluir? Se você clicar em sim, ele vai excluir tudo que você fez. Se você clicar em não, aqui é só você sair, ele vai continuar na lista. Vamos lá, agora você já criou o seu perfil de filamento PLA. Então, quando você sincronizar aqui o AMS, ele vai puxar aqui o generic PLA que você editou lá na impressora ou aqui na aba dispositivo. E agora a gente já tem um perfil, a gente não precisa mais usar esse generic PLA. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos escolher a cor que a gente quer usar na impressão. Se for uma cor só, primeiro a gente vai definir se é uma cor só ou se são várias cores. Vamos supor que eu quero imprimir o CaliDragon aqui com uma única cor. Tem duas formas, as mais fáceis aqui. Ou você clica nele e clica com o número da cor que você quer. Por exemplo, eu quero o amarelo. Clica com 2 aqui no teclado numérico, ele já vai pintar. Ah, o 4, laranja, 3, cinza. Ou você clica com o botão direito na peça, vem aqui trocar o filamento e escolhe aqui a cor que você quer. Então vamos supor que eu quero verde. O que você faz agora? Você tem que vir aqui no PLA que está com a cor verde e você tem que mudar o perfil do genérico PLA para o personalizado PLA padrão A1, que foi o que a gente criou agora. Se você não fizer isso, deixar aqui como genérico PLA, ele vai imprimir com as configurações do genérico, que é o padrão da Bambu. Bico 220, velocidade volumétrica 12, não vai estar com resfriamento aqui para PLA, então você tem que sempre se atentar a isso, sempre mudar. Você não precisa vir aqui e mudar tudo, você pode mudar só a cor que você vai usar. No caso, você está imprimindo com verde, você pode vir aqui só no verde e mudar o verde. Só que aí vamos supor que você colocou aqui o verde PLA padrão 1, deixou os outros como genérico. Agora você veio aqui no CaliDragon, mudou de ideia, você quer imprimir ele em laranja. Você tem que vir aqui agora também no laranja e também mudar ele para PLA padrão A1. Sempre mudar o perfil do filamento aqui na cor que você está usando. Se você não quiser se confundir, é só você clicar no menos, no sinal de menos para apagar 3 cores, deixar só, e aí não vai mais se confundir. Só você vir aqui A1, escolher ele uma vez só e pronto. Mas aí vamos supor que você apagou 3 filamentos aqui, ficou com o verde, mas você mudou de ideia. Ah, você quer imprimir com o branco que está lá no AMS. Quando você clicar aqui, eu tentei sincronizar o meu, mas eu esqueci que o meu está sem filamento lá. Então, o que vai acontecer? Aqui nessa lista, filamento AMS, vai aparecer os seus filamentos. Então é só você clicar nela aqui, por exemplo, você vai estar aqui com filamento branco. Você clica aqui, pronto, ele vai mudar para o branco. Aí você só lembra de vir aqui em personalizado e voltar para o perfil que você criou, tá? Mas também, para uma impressão de uma cor só, tanto faz a cor que você colocar aqui. Não vai ter troca de cor, nada. O que vai mandar é a cor que está lá no AMS. Então qualquer cor que você colocar aqui é só para ser visual mesmo. O que vai mandar é o que está lá no filamento, lá no AMS. Se você quiser também, você pode só clicar aqui e mudar. Ah, você está com azul lá, quero ver como vai ficar essa peça com azul. Clica aqui, pronto. E beleza. E agora eu vou mostrar uma configuração rápida aqui de PETG, tá? Você vem na lista, Generic, PETG, vai fazer a mesma coisa do PLA, clica aqui em editar. As únicas coisas que eu mudo nesse perfil padrão aqui do PETG é a temperatura de bico. Eu deixo 240 aqui, que é o PETG que eu costumo usar da 3D Prime. Inclusive, se você quiser comprar filamentos ou resinas no site da 3D Prime com 5% de desconto, é só usar o cupom Marcelo 3D Print. Esse aqui eu recomendo vocês fazerem uma torre de temperatura, porque eu não usei muitos PETGs de marcas diferentes. Então, o PLA eu consegui passar uma média aí para vocês, o PETG não. Então, essa temperatura pode não ser ideal para o filamento que vocês vão usar aí. Então, pega a torre de temperatura aí que eu já deixei no card anteriormente e faz uma torre com o PETG que vocês vão usar. Então, eu mudo aqui bico e mesa, eu deixo 80 mesmo aqui, igual tá aqui já, placa API texturizada. A velocidade volumétrica do PETG eu deixo 8 mesmo, que é o padrão aqui do sistema. Por quê? Porque o PETG tem que ser impresso mais devagar, por isso que a velocidade volumétrica dele é mais baixa. E o resto eu deixo tudo padrão, tá? Resfriamento,
configurando substituições, eu só mudo isso. Temperatura de bico e de mesa aqui pro... Aliás, nem da mesa, né? Da mesa já veio 80. Só mudo a temperatura do bico aqui pro filamento PETG. Aí é a mesma coisa, clica aqui no disquete, salva, PETG padrão, A1 e boa. Agora, vamos supor que a gente quer imprimir esse CaliDragon com mais de uma cor. Eu voltei aqui, cliquei no sinal de mais para ele adicionar mais 3 filamentos. Mas vocês vão clicar aqui para sincronizar o MS de vocês, para pegar as cores certinhas, tá? Eu tô fazendo um aleatório aqui só para demonstrar. Vou nele aqui na ferramenta de pintura, eu vou pintar aqui só os chifres dele aqui, só para demonstrar. Quando a gente pinta uma peça com mais de uma cor, quando ela tem mais de uma cor, ela já cria torre de temperatura aqui, já a gente vai falar disso. Nas configurações do filamento, é a mesma coisa, a gente vai ter que configurar só essas cores que a gente vai usar. No caso, estou usando o verde e o azul, você tem que vir colocar o perfil que você criou aí só nessas duas cores. Essas outras duas aqui não importa. Se eles tivessem generic PLA aqui, você podia deixar. Você pode fazer a mesma coisa, clicar no menos aqui, apagar aquelas duas também, se você quiser, e deixar só essas. Só não pode esquecer de vir aqui e mudar o perfil do filamento que você vai utilizar em todas as cores que você está usando na impressão. Você pode usar filamentos de marcas diferentes, tá? Que você tenha cadastrado aí, por exemplo, você cadastrou um filamento aqui PLA 3D Prime, PLA 3D Brothers, que inclusive eu também tenho um cupom Marcelo 3D para 5% de desconto lá na 3D Brothers, nas compras acima de R$200. Então, você cadastrou aqui PLA 3D Brothers, PLA 3D Prime. Você pode usar um perfil para cada filamento aqui, o verde da 3D Prime, o azul da 3D Brothers, cada um com uma temperatura, cada um com uma configuração, não tem problema nenhum. A impressora vai seguir exatamente o que está aqui nos seus perfis. Se a temperatura de um é uma, se a temperatura de um é outra, ela vai alternar conforme ela for trocando de cor. A única coisa que você não consegue fazer é imprimir PETG e PLA juntos. Se você colocar PETG aqui em um e PLA em outro, o PLA e o PETG não grudam, então não vai dar certo. O que dá para tentar fazer é usar o PETG, usar PLA junto com o PETG, mas só para suporte. Tipo a peça em PLA e o PETG no suporte, ou a peça em PETG e o suporte de PLA, mas isso é uma coisa mais complexa, é assunto para outro vídeo. Aí depois disso, uma coisa muito importante de fazer aqui é o volume de descarga, que é a quantidade de purga que a impressora vai fazer na troca de cor. Então, quando a gente coloca as cores aqui que a gente vai imprimir, ela já pega essas cores e já calcula automaticamente a quantidade de purga. Ela está falando aqui, ó, que do verde para o azul, ela vai gastar 524 milímetros cúbicos de filamento na troca de cor. E de azul para verde, ela vai gastar 263. Isso é a hora que ela for lá no canto, sabe? Ela está imprimindo em verde, aí chegou aqui para trocar para o azul, ela vai lá no canto do lado esquerdo, vai jogar aquele material fora. Toda vez que ela for fazer isso, de uma cor para outra, ela vai gastar essas quantidades aqui. Em cada troca de cor é essa quantidade, tá? E esse multiplicador aqui embaixo seria 100%. 1 seria o 100% do que está aqui. Se você mudar aqui para 0,5, você está dizendo, ó, do cálculo automático que o fatiador fez, eu quero 50%. Então ele já diminuiu aqui para 50% do que ele tinha calculado, tá vendo? Aí aqui, galera, tem algumas coisas, tá? Tem aquela questão que eu falei para vocês de configurando substituições lá do filamento, a retração longa, que isso aqui diminui, tem vários testes que dá para você fazer, tem vídeo do Hugo Lopes já ensinando sobre isso. Para ficar mais simples, se você quiser, você pode deixar em 1 aqui, que é o 100%, para ir aprendendo, para começar. Vai gastar mais, desnecessariamente, vai ter mais desperdício de material, mas você não corre risco de manchar a peça. Porque o que acontece se você colocar uma quantidade inferior ao que precisa? Se você diminuir muito, pode manchar. Do verde para o azul aqui, se ele fizer pouca purga, quando começar a imprimir o azul, ainda pode ter um pouco de verde dentro do bico. E aí essa parte que vai começar a imprimir aqui vai ficar manchado. E se você colocar demais, o que vai acontecer é que você vai gastar filamento desnecessário. Então, se você quiser, você pode deixar 1. Ou se você quiser fazer o que eu faço aqui, é o seguinte: tudo que tiver acima de 350, é uns testes que eu já fiz aqui, eu deixo 350. Eu clico aqui e digito manualmente, 350. Igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? Então, todos os valores, quando você for imprimir aqui, tudo que tiver acima de 350, eu venho aqui e diminuo para 350. 350 pelos testes que eu fiz, é um volume de descarga que não vai chegar a manchar a peça, tá? E tudo que tá abaixo de 350, eu deixo do jeito que o fatiador colocou. Então é isso, ou você pode testar dessa forma, com os 350, com tudo que tiver acima de 350, ou pode deixar o padrão do fatiador mesmo. Agora, olha só, eu mudei 350 aqui. Aí vamos supor que você quer voltar ao padrão do fatiador. Não basta deixar 1 aqui, tá? Quando você digitar manualmente algum volume de descarga aqui, para voltar ao padrão, você tem que clicar aqui em recalcular. Aí sim ele voltou para o padrão, tá vendo? Então são essas duas opções que você tem. Eu vou deixar aqui 350, vou dar OK. Não pode esquecer de dar OK. Se você cancelar, não vai ser aplicado esses 350. E se você der OK aqui e mudar de cor, mudei de ideia, botei um branco aqui, um preto, e depois voltar de novo para essa cor, por acaso, você vai perder esse volume de descarga que você digitou aqui, tá? Então tem que ficar atento nisso, isso aqui não fica para sempre.
Você colocou aqui, você já tem que saber que você já tem que ir lá mandar imprimir, não pode ficar mudando muito, senão esse valor vai ser perdido, você vai ter que voltar aqui de novo depois e digitar de novo. Vou dar OK aqui. Como sempre, ó, ele mudou de cor. Então a gente fez o básico, escolheu a impressora, os filamentos e o volume de descarga. Agora é o seguinte, eu peguei um boneco de neve aqui para demonstrar uma coisa para vocês. Antes de começar, de fato, colocar todas as configurações de impressão aqui, a primeira coisa que vocês vão ter que entender é se a peça precisa de suporte ou não. Eu peguei o boneco de neve porque o Calidragon não precisa de suporte, e esse boneco de neve tem partes que precisa. Eu vou fatiar ele aqui só para demonstrar para vocês o que são os suportes. Para que serve o suporte? O suporte serve para sustentar partes que vão ser impressas no ar. Tá vendo aqui o chapéu do boneco de neve? Quando eu descer o fatiamento, olha essa parte aqui. Tá vendo? Que ela tá sendo impressa toda no ar, sem estar ligada em nada. Ela não tá ligada no boneco, ela tá sendo impressa no ar, ó. Ele vai imprimir daqui, ó, aqui também, ó, aqui na frente. Mas vamos focar aqui atrás, ó. Subiu, subiu, subiu. Chegou aqui, ele vai começar a imprimir isso aqui no ar. E não existe isso, a impressão 3D não imprime no ar, sem ter uma sustentação embaixo. Então isso aqui vai ficar imprimindo no ar, o filamento vai ficar grudado no bico, ela vai vir aqui, vai trazer esse filamento aqui para cima da impressão, vai virar um emaranhado, isso pode grudar no bico, pode dar bola mortal, enfim. Então essa é a primeira coisa que vocês sempre vão ter que entender. Vocês não, antes de escolher qualquer configuração aqui, pode pegar padrão do sistema mesmo, pode clicar aqui, ó, vir aqui na lista do sistema, escolher qualquer uma. Pode pegar, por exemplo, o 0,20 Standard, que é a padrão, e fatiar a peça igual eu fiz, só para subir e descer o fatiamento aqui, ó, para ver se vão ter partes da peça que vão estar sendo impressas no ar. Se tiver, você já sabe que essas partes precisam de suporte, igual eu mostrei aqui, essa outra parte aqui também, ó, tá? Então, essa é a primeira coisa, entender onde precisa e onde não precisa suporte. Só que é o seguinte, galera, esse assunto é bem complexo, eu não vou explicar tudo para vocês como que funciona, quando usar suporte, quando não usar e tal. Eu já tenho um vídeo muito completo já sobre suporte, então o que eu vou fazer é deixar esse vídeo aqui no card para vocês e também na descrição do vídeo. Depois desse vídeo tutorial aqui, parte 8, vocês podem assistir esse vídeo de suporte para entender melhor, porque isso vai ser determinante. Você não consegue imprimir sem saber se precisa de suporte ou não. Claro, você pode ligar o suporte automático aqui e ele vai gerar para vocês. Só que o que acontece? Se você ligar o suporte automático, vem aqui eu habilitar o suporte, você fala, ah, beleza, tá bom, já habilitei o suporte, ele colocou ali, tá tudo certo. Só que se você fizer isso sem estar entendendo o que está acontecendo, tem peças que ele vai habilitar o suporte sem necessidade. Por exemplo, o bench, aquele famoso barquinho, sabe, que a gente imprime, ele vai encher de suporte no bench, o bench não precisa. Então, eu recomendo muito vocês assistirem esse meu vídeo aí de suporte para entender melhor quando precisa ou não, para começar a dar uma analisada nisso, para habilitar o suporte realmente só quando precisar, para não perder tempo e não gastar filamento à toa. Bom, então eu voltei aqui para o Calidragon para salvar todas as configurações. Você não precisa ainda entender o de suporte, a gente pode salvar tudo e depois você assiste o vídeo lá para entender melhor, tá? Então aqui do lado, ó, você tem que vir aqui na aba global, às vezes pode ser que esteja aqui na aba objetos, então é outra coisa, você tem que vir aqui na aba global, aqui do lado direito, avanço. O meu não tá habilitando, por quê? Aqui em cima, ó, do lado do arquivo tem essa setinha para baixo. Você vai vir aqui em preferências, vai abrir essa tela, você pode vir aqui até o final e ele tá ativado o meu aqui, modo de desenvolvimento. Se o seu não tiver, você vai conseguir ativar aquele avanço. Mas eu recomendo vocês virem aqui e ativar o modo de desenvolvimento, porque sem ele não aparece a opção de calibração lá em cima, tá? Então vem aqui, ativa o modo de desenvolvimento, vai aparecer essa calibração para vocês, desculpa eu acabei não falando no começo do vídeo, se você não estiver vendo aí a calibração é por isso, você vai lá no ativar o modo de desenvolvimento e ele vai apagar isso aqui, mas já vai estar, as configurações avançadas já vão estar aqui porque você ativou o modo de desenvolvimento, então não tem problema que ele esteja apagado aqui. Então vamos lá, a primeira coisa aqui é a altura de camada, eu já mostrei para vocês no vídeo acho que é a parte 7, né, o vídeo anterior a esse, que foi o de esquema de cores, mais ou menos como funciona aqui a questão de linhas, né, quando a gente faz o fatiamento aqui, ó, a questão de paredes, preenchimento, né, os tipos de linha aqui, para vocês já começarem a entender melhor como vai funcionar aqui a parte de configuração. Eu tenho também, não faz sentido eu ficar explicando tudo de novo, detalhado, de coisas que eu já fiz vídeo. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o card também na descrição para vocês, que chama Entenda como funciona a impressão 3D, que eu explico um pouco melhor sobre a altura de camada, sobre algumas configurações. Então eu vou deixar esse vídeo aí se vocês quiserem assistir. Aqui a gente vai mais para a prática mesmo, colocar as configurações aqui para já sair imprimindo. Lembrando que a gente precisa estar aqui na aba preparar, tá? Então vamos lá, altura de camada. Quanto maior a altura de camada, como eu já falei em outros vídeos, maior vai ser essa linha aqui, mais visível ela vai ficar. Quanto menor a altura de camada, mais lisinha vai ficar a peça, com menos marcas de linha, só que a impressão vai demorar mais tempo, demora muito mais tempo. Então 0,20, por isso que 0,20 é o padrão, é uma altura de camada razoável aí, um meio termo entre qualidade e velocidade. Então eu vou deixar nesse perfil aqui para vocês
o 0,20. Altura inicial da camada é a altura só da primeira camada, que vai estar em contato com a mesa. Eu gosto de deixar 0,28, que é para ficar... Com 0,28 fica uma linha mais alta. E aí o bico vai estar mais perto da mesa, ele vai deixar essa linha mais espremida. Isso é para melhorar a aderência da peça na mesa, tá? Para ajudar a melhorar a aderência. Então eu deixo o 0,28 na altura inicial da camada. Não confundam aqui inicial com a altura da camada. A altura da camada é a altura que vai ser depois da primeira na peça toda. Todas as linhas vai estar com essa altura. E a altura inicial é só a altura da primeira, tá bom? Depois aqui embaixo, a largura de linha, ele vai vir com esse padrão. Eu mudo tudo para largura do bico, 0,4, você põe tudo 0,4. Só essa aqui, ó, camada inicial, mesma coisa que eu falei anteriormente aqui. Só a primeira camada eu deixo ela mais larga, 0,5. O próprio fatiador também já deixa assim, que também é para melhorar a aderência da peça na mesa. Então, eu igualo tudo aqui 0,4 e deixo só a camada inicial como 0,5. Depois disso, galera, aqui embaixo, ó, tem a costura, posição da costura. O padrão ele vem como alinhado. Funciona bem na maioria das situações o alinhado. Como eu disse, hein, tudo que eu já falei para vocês em outros vídeos, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, eu vou passar mais rápido. Eu também já tenho um vídeo sobre costura, vou deixar para vocês no card aí, tá bom? A costura, ó, é essa linha branca que fica na peça. Isso aqui é sempre bom vocês darem uma olhada, porque se ficar na frente, no rosto, por exemplo, vai ficar uma marca e vai ficar feio. No caso aqui, o alinhado tá ficando ainda aqui no chifre, eu quero mais escondido, então eu vou vir aqui e vou colocar atrás. Geralmente eu uso esses dois, ou alinhado ou atrás, ou se você quiser, como eu já ensinei também, vocês podem pintar a costura. Então o atrás aqui ficou escondido, beleza. Só mudo isso, aqui embaixo eu não mudo mais nada também. Tudo que eu tô pulando aqui, galera, é porque eu não mudo, eu deixo como tá bom? Até porque são muitas coisas, eu nem sei todas, não conheço todas as configurações. Então, vamos descendo aqui. A gente vai vir aqui na parte de avançado, evitar cruzar paredes. A gente vai ativar essa opção. Para que serve isso? Ele evita do bico ficar cruzando a peça assim em partes no meio dela, para evitar que fique sobrando material, fique escorrendo o material do bico, fica aqueles fiapos, as teias, os famosos strings, né? Então isso aqui faz ele andar assim em volta da peça para evitar que escorra filamento. Não é sempre que ele vai conseguir fazer isso, mas ele evita o máximo que ele pode. Então eu ativo essa opção e é só isso que eu faço aqui na aba de qualidade. Agora a gente vai aqui para a aba força. Vamos lá, aba força. Loops de parede. Eu deixo 3, sempre no mínimo 3. Abaixo disso a peça pode ficar muito frágil, alguns acabamentos podem não ficar muito legal. Deixa eu voltar aqui para preparar, porque a peça estava ficando transparente, né? Desculpa aí que eu estava aqui em cima em pré-visualização. Voltei aqui para preparar. Então, eu sempre deixo pelo menos 3 paredes. O que mais eu mudo aqui? Padrão de superfície superior. Você pode deixar esse padrão linha monotônica mesmo, mas uma dica, tá? Uma dica. Em peças, assim, mais orgânicas, que tem vários acabamentos arredondados, como o Calidragon, aqui, o padrão de superfície superior concêntrico fica melhor, tá? Ele deixa o acabamento, assim, as linhas mais arredondadas, em vez de linhas retas. Então, o concêntrico em peças assim arredondadas fica melhor. Você pode salvar o perfil como linha monotônica para deixar como padrão, porque o concêntrico vai ficar feio em peças retas que não tem curvas, não tem acabamentos arredondados, pode ficar feio. Então eu deixo como linha monotônica e aí você tem que ir analisando isso caso a caso para ver qual que vai ser o melhor aí. Camadas de casca superior aqui embaixo. Você pode deixar 6, espessura da casca superior aqui pode deixar 1 milímetro. Padrão de superfície inferior. A gente pode deixar também linha monotônica. Essa camada de casca superior são todas as camadas que vão ser na parte de cima da peça, as partes de fechamento. O padrão de superfície inferior é a primeira, a que vai ficar em contato com a mesa. Aí vocês podem brincar depois aqui, eu já mostrei em outros vídeos também, curvas de Hilbert, espiral do octagrama, por exemplo, a espiral do octagrama, se eu colocar aqui no padrão de superfície inferior, que é o que está em contato com a mesa, ele vai ficar aquele padrão estrelado, ó, quer ver? Ó, aqui, ó, se eu descer, tá vendo? Ele fica aquele padrão estrelado. Deixa eu mudar aqui para filamento. Ele fica legal em peças retas. Se você tiver uma peça curvada, você vai colocar, por exemplo, padrão de superfície superior, dependendo de em qual parte for aqui, não vai ficar muito bom. Ele funciona melhor em partes retas, tá? Então você pode ir brincando com isso aqui também. Por padrão, a gente vai deixar aqui para salvar um perfil como linha monotônica. E camadas inferiores aqui, a gente pode deixar 3 mesmo. Aqui embaixo de camadas inferiores, tem a espessura da camada inferior. Você pode deixar 1 aqui, mudar de 0 para 1, 3 e 1, beleza? E aqui, ó, padrão interno de preenchimento sólido, também pode mudar de retilíneo para linha monotônica. Então a gente deixou tudo aqui como linha monotônica, 6 camadas de casca superior
com pelo menos 1 milímetro de espessura, 3 de camadas inferiores com pelo menos 1 milímetro de espessura, e é isso, a gente vai descendo aqui. Agora vem, ó, esse nomezinho aqui esquisito, densidade de preenchimento esparsa. Isso aqui é o famoso preenchimento, popularmente chamado de preenchimento, tá? Isso é a quantidade de preenchimento que vai ter dentro da peça. Por padrão, galera, eu deixo salvo aqui 5% e vai bem na maioria das peças. Mas aí também vocês vão ter que analisar caso a caso. Deixa eu fatiar uma peça aqui. Ó, vocês vão ter que analisar caso a caso para ver se não tem, se não tá ficando muito pouco, dependendo da peça, se ela for muito complexa, se não tem partes sendo impressas no ar aqui dentro. A mesma coisa que a gente viu do lado de fora, se precisava de suporte, às vezes ele vai ter, deixa eu ver se nessa peça vai mostrar, ó, ele pode ter algumas partes, ó, tipo essa daqui, ó, que fica sendo impressa no buraco aqui no vazio. Aqui vai estar mais ou menos de boa, mas se ela ficar muito para fora aqui, muito no vazio, ela pode acabar empenando, pode dar uma erguida e o bico pode passar e ficar raspando, ficar batendo, isso aqui pode acabar caindo também, pode ficar ruim. Então, 5 é uma porcentagem aqui para economizar filamento, para economizar tempo, mas dependendo da peça, pode ser que você precise aumentar, até para melhorar o fechamento, as camadas de topo. Se você for fazer uma peça reta, por exemplo, uma base, toda retinha aqui com nome, se você colocar 5%, vai ficar pouco. Quando ela for fechar o acabamento por cima, as camadas de topo da peça, as últimas camadas, só com 5% de preenchimento, como tem muito buraco aqui, as linhas vão ficar meio que com uma barriga aqui dentro, e aí vai ficar feio. Então, você vai ter que vir aqui e aumentar para uns 15%, por exemplo. Tá? Então você também tem que dar uma olhada caso a caso. Ó. Quando eu aumentar para 15, olha o que acontece nessa peça aqui. Ó, tá vendo como ficou bem mais preenchido? Só que aí gasta mais material e gasta mais tempo. Por outro lado, também o preenchimento dá mais resistência para a peça. Quando você precisa de uma peça com mais resistência, você tem que aumentar essa quantidade aqui de preenchimento. Mais paredes e mais preenchimento são duas coisas que melhoram a resistência da peça. Dão mais resistência ou diminuindo também dá menos resistência. Deixa eu exemplificar aqui o que eu estava falando do cubo, acho que fica melhor. Da base, ó. Por exemplo, eu vou colocar um cubo aqui, eu vou fazer como se fosse uma base, é uma peça que tem essa base, de repente tem um nome aqui em cima. Eu vou colocar aqui, ó, tem peças que eu uso até 3% só de preenchimento, tá bom? Tem gente que às vezes faz peça oca também, depende da peça. O que acontece? Com 3% de preenchimento, tá vendo que tá ficando pouco preenchido aqui dentro? Tá ficando muito buraco? Quando chegar nessa parte aqui, ó, da camada de fechamento, por mais que não pareça, ela vai ficando meio com umas barrigas aqui, porque ela não tem sustentação. Ela pode dar uma leve arqueada aqui, digamos assim, vai ficar com uma barriga mesmo. Então, se você tiver principalmente também com poucas camadas de topo, pode ficar feio, pode ficar umas falhas aqui, umas marcas que você não vai entender muito bem por que tá ficando. E aí, nesse caso, nesse tipo de peça, é bom você vir aqui e aumentar o preenchimento. Eu gosto de deixar nesse tipo de peça pelo menos uns 15%. Então, essa parte de configuração é difícil por isso. Não existe um padrão universal que vai servir para tudo. Tem uma base que eu estou criando aqui com vocês e depois vocês vão ter que ir melhorando, aperfeiçoando, vão ter que entender caso a caso, tá bom? Aí, agora, o padrão do preenchimento, tá? Que é muito importante também. Isso daqui também é um assunto bem complicado, porque tem vários tipos, cada um para uma coisa específica. Ele vem esse grade, que é horrível, é uma droga. Muita gente usa ele ainda. Tem gente que até recomenda, não sei porquê. Ele vai fazer o bico passar por cima de uma parte do preenchimento que já foi impresso, vai fazer o bico raspar, ele pode dar uns pulos, pode ser muito ruim para a impressão isso daí. Então, por padrão, para a gente facilitar aqui, vamos deixar aqui em escotilha cruzada, tá? Você pode usar escotilha cruzada ou giroide. Você pode fatiar e ver. Isso pode mudar o tempo de impressão. Pode dar mais ou menos tempo de um para outro. E também pode gastar mais material. Então você pode fatiar com um desses dois. O meu padrão aqui é a escotilha cruzada. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem fatiar peça a peça os dois e ver qual que vocês acham que fica melhor. Em questão de tempo e quantidade de filamento gasto. Aí a gente vai descendo aqui. Aqui, ó, garanta a espessura vertical da casca. Ele está como ativado. Você pode deixar parcial. Se você deixar ativado, ele vai criar muitos preenchimentos aqui, umas partes impressas aqui dentro, na peça toda. Isso também vai fazer perder tempo e gastar material. Você pode deixar aqui como parcial mesmo, tá bom? E eu não mudei aqui o preenchimento, eu deixei como 15, eu vou deixar 5 aqui, o padrão. Se você quiser deixar 15 aí, já por padrão, beleza. Mas é como eu falei, vai ter peças que não precisa. Essa mesma eu imprimo 5% de boa. Peças decorativas que não vão ficar mexendo muito, vão ficar paradas, você pode usar menos preenchimento. Então, se você quiser deixar 5 por padrão, e você vai vendo caso a caso aí se precisa aumentar. Então aqui garante a espessura vertical, eu deixo parcial e só isso que eu faço aqui na aba força, não mexo em mais nada. E vamos seguindo, firme e forte, hein? Vamos para a aba velocidade agora. Camada inicial e preenchimento inicial da camada. Isso
Deixa eu fatiar aqui para descer e mostrar para vocês. Ó, eu tô aqui na primeira camada. A linha amarela e laranja são as paredes. Vai ser a velocidade da camada inicial. E a linha roxa é o preenchimento inicial da camada. Então é essa outra velocidade aqui, são essas duas velocidades. E como tudo relacionado à primeira camada, isso é muito importante para garantir uma aderência boa da peça na mesa, porque é ela que vai suportar todo o resto da impressão. Se a primeira camada não estiver boa, depois a peça pode descolar, pode desgrudar e ficar uma bagaceira danada. Então, eu gosto de deixar aqui bem devagar. Eu gosto de deixar bem devagar para garantir. Camada inicial 30 milímetros e preenchimento inicial da camada também 30. Para imprimir bem devagar mesmo, para garantir, ou tentar garantir o máximo possível uma boa aderência da peça na mesa. Agora, a velocidade das outras camadas, galera. Isso aqui é meio complexo, tá? Tem muita configuração para fazer aqui, muitas velocidades, tem muitas variáveis. É difícil criar um perfil padrão para isso. Eu mesmo tenho 3 perfis aqui diferentes. Eu vou criar um perfil padrão aqui com vocês com uma velocidade base de 150 milímetros. Eu não gosto de deixar assim tudo variando, cada lugar uma velocidade, porque isso vai alterando o fluxo da impressão. Quando tem mais velocidade, tem que ir mais material. Quando tem menos velocidade, a impressora vai extrudar menos material. Isso vai variando muito o fluxo, pode acabar deixando algumas marcas aí na impressão, umas linhas mais gordinhas, umas linhas mais fininhas. Então eu gosto de padronizar essas velocidades, tá? Vou criar um padrão para vocês, vamos dizer que seria uma qualidade média, tá? Então vamos lá, começando aqui pela parede externa, ela vai ser diferente do resto, da maioria. A gente vai colocar 30 na parede externa, depois parede interior 150, pequenos perímetros e limite de perímetro mantém 50% e 0, preenchimento interno 150, preenchimento sólido interno 150, velocidade vertical do casco 150, superfície superior 150. A gente vai deixar o desacelerar para saliências ativado, isso vai reduzir a velocidade em algumas partes da peça com mais inclinação para imprimir melhor. Eu vou deixar ativado porque eu estou deixando a parede externa em 30 milímetros, já eu explico melhor. Aí aqui embaixo, ponte pode deixar 50, preenchimento de lacuna 150 e agora importante aqui, ó, suporte e interface do suporte. Eu não gosto de deixar isso aqui rápido, tá? Que vai ser a parte de suporte, porque pode acabar vibrando muito, o bico pode acabar raspando no suporte, bater, quebrar. Então eu imprimo isso no máximo 80. Então 80 eu acho que já tá uma velocidade máxima aí boa para suporte. Então deixa 80 no suporte e interface do suporte também 80. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Por que eu deixei parede externa, só a parede externa em 30? Eu vou fatiar, eu vou voltar ela para 150 como as outras e vou fatiar a peça para vocês verem. Fatiou, eu tô aqui na aba velocidade. Olha o que está acontecendo. A maioria da peça está sendo impressa mais rápida, com essa cor verde aqui, que é a do 150, e essa parte aqui, ó, tá sendo impressa mais devagar. E quando a impressora vai mais devagar, o filamento passa mais tempo dentro do bico, ele fica aquecendo mais tempo, quando ele aquece mais, ele brilha mais. Então, isso aqui é clássico para ter impressões ruins com diferenças de brilho. Por mais que você coloque velocidades altas aqui, não são todas as partes das impressões, principalmente partes pequenas, que vai chegar nessas velocidades altas, porque a impressão tem um limitador lá na aba de resfriamento da configuração do PLA, que é para reduzir o tempo de impressão, para dar no mínimo 8 segundos o tempo de impressão de cada camada, para dar tempo dela resfriar. Então o que ele está falando aqui nessas partes que estão sendo impressas mais devagar? Ó, fatiador, se você imprimir muito rápido, impressora, se você imprimir muito rápido, essa camada aqui não vai dar tempo dela resfriar para receber a próxima. Então vamos reduzir essa parte aí, vamos imprimir mais devagar para dar tempo de resfriar para receber a próxima camada. Então ele tem uma limitação ali, que seria 8 segundos. Deixa eu abrir aqui a edição do filamento para mostrar para vocês. Aqui na aba resfriamento, ó, é esse tempo de camada 8. Ele fala que cada camada tem que ser impressa pelo menos em 8 segundos. Se ela não for, ele manda reduzir a velocidade de impressão para 20 para tentar dar esse tempo mínimo. Então é isso que ele faz aqui. Ele fala que vai ser impresso muito rápido e ele automaticamente diminui. Isso causa essas diferenças de brilho que eu falei para vocês. Então, uma forma de resolver isso é diminuindo a velocidade da parede externa, que é a parede principal aqui, que vai ser a parte visível da peça. Então, por isso que eu coloquei 30, porque quando eu coloco 30, olha o que acontece. A velocidade ficou toda igualada, praticamente, só aqui na pontinha que ele diminuiu ainda um pouquinho mais. E assim a gente vai evitar a peça com diferenças de brilho. E o desacelerar para saliências, eu deixei ativado, porque assim, se a impressão está muito rápido e você liga isso, ele vai imprimir partes em até 10 milímetros. Também vai acontecer a mesma coisa, pode dar diferença de brilho, comparado a partes mais rápidas. Mas como a peça toda da parede externa já está em 30, que já é baixo, de 30 para 10 não vai ser suficiente para dar diferença de brilho. Então por isso que eu deixo a velocidade, o desacelerar para saliências ativado.
Aí essas partes aqui, ó, que estão diferentes da cor rosa, são as saliências, tá? Ele está aplicando essas velocidades aqui, dependendo da saliência, de 10 milímetros até 50. Então, essa diferença entre 10, 30 que eu coloquei na parede externa e 50, não vai ser suficiente para dar diferença de brilho e essa desaceleração de saliência já vai ajudar as partes mais inclinadas aqui a ficarem melhores, a serem impressas melhores. Então assim, isso leva mais tempo de impressão, leva, porque 30 é muito devagar, então você pensa, quanto maior a peça, 30 milímetros vai demorar demais. Só que eu acho que é melhor você demorar mais tempo na impressão e não ter a peça toda com diferença de brilho, do que imprimir mais rápido e ter uma peça feia, cheia de marca, cheia de linhas estranhas e diferenças de brilho. Uma parte mais brilhante e uma parte mais fosca, tá? E agora uma outra dica, o que você pode fazer aqui é o seguinte, você salva esse perfil com esses 30, mas você analisa caso a caso, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, não, eu vou colocar uma outra mesa aqui e vou colocar um cubo. Eu vou colocar lá 150 na parede externa e vou fatiar ele. Olha só o que vai acontecer. Tá vendo que ele atingiu 150 por igual em tudo? Por quê? Porque ele não tem saliências, partes arredondadas, né, partes pequenas, que a impressora precisa diminuir a velocidade, não precisa diminuir por causa do tempo de camada também, porque esse tamanho de peça e essas linhas retas vai ser suficiente para ele dar tempo de resfriar as próximas camadas. Então, nesse caso aqui, você não teria problema de imprimir mais rápido. Então, tá vendo como varia muito? Como é difícil criar um perfil padrão, porque varia de impressão para impressão. Então você pode deixar o 30 ali para dar uma garantida, tá? Mas quando você estiver imprimindo uma peça que você vê que ela é grande, ela não tem muitos overhangs, né? Que são partes inclinadas e tal, arredondadas, você pode vir aqui e colocar a parede externa em 150. Se você vê que a velocidade está toda igualada aqui, está toda por igual, aí tá ok. Você sabe que não vai ter diferença de brilho na peça, você pode fazer dessa forma. Assim você já ganha um pouco de tempo, consegue imprimir mais rápido também na parede externa. Aí aqui do lado esquerdo para baixo, ó, do suporte, da interface do suporte, é a parte de velocidade, viagem, é o deslocamento do cabeçote, a movimentação dele enquanto ele não está imprimindo, quando ele se movimenta de um lado para outro, e aqui as partes de acelerações também. Isso aqui pode deixar o padrão, não precisa mexer. Como a gente já fez bastante coisa, você já pode ir salvando também esse perfil para não perder nada. A mesma coisa, tudo que está em vermelho foi o que foi alterado em relação ao perfil padrão. A gente vai clicar aqui, ó, no disquete e vai salvar, vai colocar o nome aqui. Por exemplo, 0,20, que é a altura de camada, né? 0,20 padrão. Você pode salvar com esse nome, por exemplo, 0,20 padrão, vou colocar aqui vídeo, só para eu saber depois, e dar OK. Pronto, agora na lista aqui, além das configurações padrão no sistema, vai ter as configurações aqui, predefinições do usuário, as configurações que você salvou, no caso a minha aqui é o 0,20 padrão vídeo. Aí agora se eu sair, como eu já salvei, né, se você não tivesse salvo, não poderia, mas como eu já salvei, eu vou sair aqui, vou ir para outro. Ó, tá tudo diferente. Agora eu quero aquele de novo, é só vir aqui, 0,20 padrão vídeo, tá aqui, ó, do jeito que a gente colocou. Só que agora ele não vai estar mais em vermelho, ele não vai estar te mostrando mais o que é o padrão do perfil original com o que você mudou. Ele já salvou tudo por cima, então ele não te mostra mais, tá bom? Ó, então agora em vez de ir para a próxima aba, que é a de suporte, eu vou pular ele e vou deixar por último, eu vou para a aba outros, tá? A gente vai clicar aqui, voltas da saia. Eu gosto de deixar duas, eu vou mostrar para vocês o que é isso, eu vou fatiar a peça. Ó, quase não tá dando para ver, é essa linha toda que fica em volta da peça, ó. Isso aqui serve só para começar a impressão, dando uma estabilizada aí no fluxo, para limpar o bico também certinho. Ela começa, faz a linha, faz uma, faz outra, porque às vezes já aconteceu de não usar essa saia, ela vir com algum resto de filamento que ficou grudado no bico, começar direto na impressão e deixar zoada aqui a impressão. Então, não custa nada, é só duas linhas. Eu gosto de deixar duas voltas de saia aqui para começar, isso aqui sempre em volta da impressão, tá? Depois é só tirar e jogar fora. E aí aqui tem a altura da saia. Isso daqui é quantas camadas vão ser feitas uma em cima da outra. Eu deixo uma só mesmo. Se você colocar aqui, por exemplo, só para você entender, eu vou colocar 20 camadas aqui. Eu vou fatiar a peça. Ó, tá vendo? Ele fez 20 camadas uma em cima da outra. Isso aqui não tem necessidade, que no caso a gente não vai precisar, então eu vou deixar só uma camada mesmo. Duas voltas de saia e uma altura. A distância da saia é a distância dessa linha em relação à peça, ó. Tá 2. Se eu colocar 10 aqui, ela vai ficar mais longe, tá? Ó, tá vendo? Ela ficou mais longe da peça. Eu vou deixar 2 mesmo e é isso. Agora o tipo de brim, ele tá no automático. O brim, ele cria uma borda em volta da peça, quer ver? Deixa eu ativar o brim aqui, apenas brim externo também para demonstrar. Já falei mais dele no vídeo de ferramentas, tá? Ó, essa parte azul, tá vendo? Ele cria uma área de contato maior da peça com a mesa. Isso serve para peças pequenas que tem pouca área de contato. Ele faz isso para melhorar a aderência da peça, tá bom? Eu não deixo automático porque eu na verdade não uso isso, a placa
da Bambolab é muito boa, dourada, mas tem a placa azul também. Inclusive, quem quiser comprar, eu tô deixando um link para vocês aí na descrição com mais de 100 produtos relacionados à impressão 3D bem legais. Produtos que eu selecionei de vendedores com boa qualificação lá no Mercado Livre. Tem muita coisa legal, vale a pena vocês darem uma olhada aí, tá? Para coisas para impressão, para gravação de conteúdo. Então eu venho aqui no tipo de brim e eu deixo ele sem brim. Tá? Eu mudo de automático para sem brim. Eu já mostrei em outra parte dessa série como pintar o brim, brim de orelha, enfim. Aqui eu vou deixar sem o brim. Agora a gente tem aqui embaixo a torre de purga. Se vocês verem algum detalhe diferente aqui, galera, o Bambu Studio deu uma bugada, não estava aparecendo a torre, eu tive que fechar e abrir ele de novo, tá? A torre de purga, quando ela fica ativada aqui, ela gera essa torre aqui no fundo. Ela serve para ajudar a limpar o bico na troca de cor. Ela faz aquela purga lá do lado e ela vem aqui e ela termina de limpar aqui. E também para dar uma estabilizada no fluxo, limpar se tiver algum resto de filamento grudado, tiver alguma coisinha, alguma sujeira no bico, ela já vem aqui e já ajuda a limpar também. Eu recomendo deixar ativada. Eu acho que é melhor, tá? Eu já vi problemas na impressão com essa torre desativada, então é melhor deixar assim, tá bom? E apesar dela ser grande, parecer que vai gastar muito material, ó, até ela começar a trocar de cor, ela é oca. Tá vendo? Ela é oca, só começa a ser preenchida quando muda de cor. Então ela não gasta muito, ó. Se você ver aqui no fatiamento torre, ó, 13 gramas só. Então pode só deixar o padrão aqui do jeito que tá e tá tudo certo. Se eu não me engano, eu vi uma vez a Bambu falando que o ideal é deixar ela aqui mesmo. Mas você pode vir aqui na aba preparar, ó, e movimentar ela, tá? Então às vezes dá uma bugada também, ela fica assim muito encostada. Deixa eu ver se vai dar erro agora. Ó, ele deu um erro aqui, ó. Um caminho do G-Code vai além dos limites da placa. Isso significa, ó, que a saia que ela vai imprimir, a saia que imprime em volta da peça, ela vai imprimir em volta da torre também. Como ela ficou bem encostada na mesa, a saia ficaria para fora. Então dá esse erro. Então você tem que movimentar ela mais para dentro da mesa para não acontecer isso. Voltou ao normal. Continuando aqui na aba Outros, para baixo da torre de purga, a gente tem opções de descarga. Flush no preenchimento dos objetos e flush no suporte dos objetos. Eu deixo dessa forma que está também padrão. Isso o que ele faz? Quando tem suporte na peça, uma parte da purga que ele faria lá do lado, jogando fora na troca de cor, ele vai lá e vai fazer essa troca vai fazer essa purga no suporte da peça. Em vez de jogar fora o material, ele já faz no suporte, que também o suporte vai ser jogado fora depois. Então, em vez de jogar fora lá do lado na purga e também jogar fora do suporte, ele já vai construindo o suporte com um pouco da purga para evitar um pouco de desperdício. Se você ativar o flush no preenchimento, em vez de jogar material fora ali, ele também vai usar um pouco do material no preenchimento aqui da peça. Vai jogar dentro dela. Só que eu não gosto, tá? Eu não gosto de fazer isso porque dependendo da peça, dependendo da cor, se for muito clara a cor de fora em relação à cor de dentro, a peça pode ficar manchada, tá? Então eu deixo ativado só igual tá aqui o padrão. Descendo mais aqui, isso tudo eu deixo o padrão, modo de fatiamento normal, por camada. Tem algumas coisas aqui que eu já tenho mais vídeo também mostrando para vocês, por exemplo, impressão por objeto em vez de por camada. Tem a opção de time-lapse, que é para gravação das impressões, pele felpuda. Para iniciante aqui, para criar esse perfil, não precisa mexer em nada disso, tá bom? E aqui embaixo, ó, essa é bem importante, saída de código de reduzir retração do preenchimento. Isso vem ativado por padrão. Tá? Isso aqui ele vai fazer com que a impressora evite de movimentar o bico, dê um salto no bico. Lembra do salto Z que eu falei lá no começo? Ele vai evitar da impressora levantar um pouco quando ela for fazer a retração. O que acontece? Ela está imprimindo aqui. Ela vai ter que se movimentar para outro ponto. Ela levanta, é o salto Z, ela vem para cá no ar, ela baixa aqui de novo, ó, ela está imprimindo, ela para, ela levanta, se movimenta, abaixa de novo e continua imprimindo. Esse é o salto Z. Com essa opção ativada, em algumas partes ela não vai levantar para se movimentar de um lado para o outro. Isso aqui é para reduzir tempo de impressão. Só que eu acho que não reduz, não é significante o tempo que reduz. E aí o que acontece? Isso faz o bico raspar. Muita gente reclama de bico raspando na peça e essa é uma das principais causas. E quando ela vai se movimentar de um lado para outro sem estar imprimindo, ela não dá o salto Z, ela se movimenta já do jeito que ela tá e acaba raspando em algumas partes da peça. Então você vai desativar essa opção aqui, tá bom? Isso aqui já vai reduzir bastante o bico batendo na sua peça. Com o preenchimento que eu mostrei para vocês também, que não é o grid, que não são preenchimentos ruins para acontecer isso, também já vai ajudar bastante. O suporte com a velocidade de 80 também já vai ajudar bastante o bico não ficar raspando. Fechou? Aí pode vir aqui agora, não precisa salvar, botar o nome de novo, é só clicar no disquete e dar OK, ele já vai salvar por cima do nome que a gente já criou.
Pronto. E agora a gente vai para a última aba, que é a aba de suporte. Como diria nosso amigo Dimitrov, suportes são insuportáveis. Então vamos lá, eu voltei aqui com o boneco de neve. Eu já falei no começo do vídeo, né, passei as informações aí, que eu já tenho um vídeo de suporte, que vocês podem assistir lá depois para entender melhor, quando precisa, quando não precisa e tudo mais. O que eu vou fazer aqui é montar um perfil para vocês com as configurações de suporte que eu uso aqui e mostrando as 3 principais. Vamos lá, a gente vai habilitar o suporte. Tipo, eu gosto de usar o árvore automática. Tem casos, se a peça for muito reta, não for orgânica assim, for toda retinha e tal, você pode usar você pode usar o normal, tá? Mas por padrão, vamos deixar o árvore automático aqui, vai funcionar bem na maioria dos casos. Estilo árvore orgânica, tá bom? Árvore automática, árvore orgânica, ângulo limite 30. Eu gosto de colocar somente na placa de construção. Mais uma vez, galera, tem coisas que vão variar de peça para peça. Os perfis que eu estou mostrando aqui para vocês não são absolutos. Dependendo da peça, ele pode variar. Por exemplo, essa opção aqui, você pode precisar desativar ela em alguma peça. Vocês vão ter que entender mais sobre o suporte para ver depois isso daí. O que acontece? Vamos supor, vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que teria uma outra coisa aqui em cima da cabeça do boneco que precisa de suporte. Só que aí, somente na placa de construção, todo o suporte vai ser gerado na placa, só na placa. E às vezes o ângulo, para ele chegar até essa parte aqui da peça, ele não consegue alcançar. Ele não consegue fazer esse ângulo todo para entrar aqui. E aí, se você deixar essa opção ativada, essa parte da peça vai ser gerada sem suporte. Então, o que você teria que fazer? Exagerado aqui só para ficar fácil de mostrar. Eu criei uma base e o boneco em cima da base. E eu coloquei para o suporte ser gerado somente na placa. Ou seja, ele só pode ser gerado a partir da mesa. Só que ele não consegue ser gerado aqui e fazer essa curva toda para vir até aqui nas partes que precisam. E vocês viram lá no começo do vídeo, né? Que ele precisa de suporte aqui no chapéu, em várias partes. Então, se você deixar somente na placa de construção, ó, a peça, você vai gerar o suporte, vai habilitar o suporte aqui, automático, você vai falar, beleza, liguei o suporte automático, não precisou, vou mandar imprimir. Vai dar tudo errado, por causa da base. Aqui eu exagerei, mas tem peças que a base é pequena e dependendo de como o boneco tá impresso aqui, o suporte também não consegue chegar, tá? Então, assim, o que você teria que fazer nesse caso? Você teria que desabilitar somente na placa de construção. Eu vou fatiar de novo. E olha o que vai acontecer. Agora ele vai criar suporte não só na mesa, ele cria suporte também em cima da peça. Porque aqui é como se fosse uma coisa só, tá? O boneco e a base. Então ele criou. Se tivesse alguma área aqui em cima do chapéu, por exemplo, precisando de suporte, que ele não conseguisse alcançar daqui, ele também poderia criar suporte em cima do chapéu aqui. Então, com essa opção de somente na placa de construção desativada, ele cria suporte também em cima da peça. Eu não gosto porque pode às vezes não grudar direito, às vezes pode acabar grudando e ser ruim de tirar, às vezes pode marcar a peça também na parte de baixo aqui do suporte. Eu gosto de tentar usar sempre somente na placa de construção. Então eu vou deixar ativado isso com vocês aqui e aí saibam que vocês vão ter que analisar caso a caso para ver se vai precisar desativar isso ou não. Aí continuando aqui, desativado essas duas opções de oferecer suporte somente a regiões críticas e remover pequenas saliências. E agora, galera, aqui da parte de jangada para baixo, eu já modifiquei tudo que é pra gente salvar nesse perfil. Aí vocês podem de repente tirar um print aqui se vocês quiserem. Tudo que está em vermelho é o que eu mudei em relação ao que estava no padrão e o que não está em vermelho eu mantive, é o padrão que vai estar aí para vocês também, tá? Densidade inicial da camada 100%, expansão inicial da camada 3, alças de parede de suporte 1, tô falando tudo que eu mudei, tá? Espaçamento do padrão básico 5, camadas superiores da interface 5. Aqui, ó, se você clicar no camadas, deixa eu marcar aqui para vocês, camadas superiores da interface. Se você clicar aqui, deixa eu botar 3. Se você clicar na setinha, você vai ver que só vai até 3. Só que aí você pode clicar aqui, deletar e digitar o número que você quer. Você pode digitar 5. Espaçamento da interface superior 0. Desativar a altura da camada de suporte independente. E distância do ramo aqui eu deixei 10. Então é isso, vocês podem vendo com calma aí, pausando. Tudo que está em vermelho é o que é para vocês fazerem igual tá aqui. O resto não precisa olhar porque pode deixar o padrão do sistema. Eu fatiei aqui a peça agora com essas configurações. E quais são as 3 principais configurações dessas que a gente está fazendo aqui de suporte? A primeira delas é a distância Z superior. O que é isso? Isso é a distância do suporte em relação à peça. É a distância entre a peça e o suporte, né? Esse vão que vai ficar entre uma e outra. Se você aumenta essa distância, o suporte vai ficar mais afastado da peça. Consecutivamente é mais fácil tirar ele, mais fácil remover porque ele não está muito colado na peça. Só que vai perder a utilidade dele. A peça vai imprimir mais no ar e vai ficar toda zoada embaixo.
Então assim, sai mais fácil, só que a peça fica mais feia embaixo. Então, o meio termo é você usar aqui a mesma altura de camada que você está usando aqui na aba qualidade. Esse perfil a gente criou com a altura de camada 0,20. Então aqui no suporte, você vai usar a distância Z superior 0,20. A inferior é a mesma coisa, só que na parte de baixo. Igual eu mostrei para vocês que tinha a base, depois o suporte e depois a peça, seria a distância entre o suporte e a base aqui, onde ele estava sendo construído na base, tá? Então, usou lá 0,20, vem aqui na distância Z superior e coloca 20. Se aqui na qualidade você quis ter mais resolução, você quer uma altura de camada menor para ter menos linhas, você colocou 0,16, tá? Você vem aqui no suporte, na distância Z superior e você também coloca 0,16. Então você sempre segue a altura que você estiver usando lá na altura de camada, a não ser que você passe de 0,20. Se você usar lá na altura de camada 0,24, 0,28, aqui você mantém no máximo 0,20, tá? Essa é uma das principais configurações. A segunda é camadas superiores da interface, que a gente deixou aqui em cima, em 5, quer dizer. Isso aqui, nessa peça gerou bem pouco, é isso aqui, ó, esse verde mais escuro, é a interface, é o que vai ser gerado, às vezes, em algumas partes, entre o suporte e a peça, ó, tá vendo? Isso aqui, 5 camadas, é para ser mais fácil depois de remover o suporte da peça. Então, são 5 camadas dessa de interface quando ele é gerado. E aqui, a terceira configuração mais importante é o espaçamento da interface superior, que é o espaçamento dessa interface. Tá vendo que ele está fazendo um zigue-zague aqui, ó? Ele está colado um no outro. Se você aumentar esse espaçamento, vai ficar um buraco aqui. Deixa eu ver se vai dar para ficar visível nessa peça. Eu vou colocar 5. Ó, tá vendo? Nessa peça 5 já ficou todo zoado, ficou um monte de buraco aqui. Então, na verdade, não fica assim, tá? Ele fica... Deixa eu tentar mostrar melhor. Coloquei um agora, é que essa parte de interface é muito pequena, mas ela fica com uns vãos assim, tá vendo? E aí a peça depois vai ser construída aqui em cima e pode ter umas barrigas, isso aí pode deixar umas marcas também na peça. Então, deixando aqui a interface, o espaçamento da interface superior zerada, sempre que tiver a interface, ela vai ficar assim, ó, toda bonitinha, encostada uma linha na outra e vai ficar melhor para receber a impressão em cima depois, tá bom? Aí mesma coisa, só vim aqui agora do lado esquerdo no disquete, salvar e dar o OK. Galera, isso só lembrando, tá? As configurações que eu mostrei aqui para vocês são configurações que eu uso, que faz sentido aqui para mim, de coisas que eu aprendi em 2 anos de impressão 3D, é o que tem dado certo. Não são configurações absolutas, vai ter gente que vai te ensinar de um jeito, vai ter gente que vai te ensinar de outro. O ideal é você pegar uma pessoa que você gosta, que você se identifica com o conteúdo, vai seguindo o que você vê dessa pessoa e vai testando aí, ver se fica bom, ver se não fica. Configurações pode variar bastante, vocês viram que varia de peça para peça, então vai ter gente que vai às vezes te mostrar alguma coisa a mais, uma coisa a menos, vai ter gente que vai mostrar outras velocidades, enfim. E lembrando que é como eu disse, tá? Como vai variar de peça para peça, nem tudo aqui é um padrão que você vai falar, vou pegar essa peça agora, vou pegar todas as minhas impressões e toda vez que eu colocar essas configurações vai dar certo. Não, vocês viram aí que tem coisas que vocês vão ter que entender um pouco melhor agora para ir identificando caso a caso para ver o que pode ser mudado, tá bom? E eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou tentar deixar pelo menos uns 10 arquivos bem legais lá do site MakerWord, arquivos que você pode baixar de graça e imprimir aí. Eu vou escolher alguns arquivos que eu acho legais, que vocês não precisam de suporte, tá? Para vocês já pegarem para começar, e você que assistiu todas as séries desse vídeo, todos os vídeos dessa série aqui, que tá chegando agora na hora de fazer suas impressões, você já quer começar um pouquinho mais fácil, sem muita dor de cabeça, sem ficar se preocupando muito com suporte. Eu vou deixar alguns arquivos aí que vocês podem baixar e não precisa se preocupar com suporte, vocês já podem pegar e já sair imprimindo, que não vai precisar usar o suporte, tá bom? Só que aí, ó, tem um detalhe. Vamos supor que você pegou uma peça, dessa que eu vou deixar no link aí que não precisa de suporte, e você vai pegar esse perfil aqui que a gente acabou de criar, ele vai estar com o suporte ativado. Então, mesmo eu te falando que não precisa de suporte, às vezes o fatiador vai colocar suporte em algumas partes, desnecessariamente, tá? Igual, por exemplo, o Bench, ó, quer ver? Se eu colocar aqui, ó, adicionar primitivo, 3D Bench, e fatiar com o suporte habilitado, vocês vão ver que ele vai encher de suporte. E não precisa, esse barquinho imprime tranquilamente sem o suporte. Então, o que vocês têm que sempre prestar atenção? Quando vocês forem fatiar uma peça, se vocês verem que ela não precisa de suporte, vem aqui e desabilita, tá? Você não salva, não precisa salvar por cima, você só desabilita e fatia. Pronto, não gerou suporte. Quando você sair daqui e voltar para esse perfil de novo, ele vai estar do jeito que você tinha deixado salvo, com o suporte habilitado, com todas as configurações. Você não vai perder nada. O que você pode fazer também, uma dica, se você quiser, é o que eu faço aqui. Você pode ter 2 perfis diferentes, um com suporte e um sem suporte. Por exemplo, ó, eu vou renomear aqui 0,20 padrão vídeo com
suporte e vou dar OK, beleza. Agora eu vou simplesmente desabilitar o suporte, vou salvar de novo por cima e vou escrever aqui, ó, sem suporte. Então eu não preciso ficar me preocupando em habilitar ou desabilitar, que não é nada difícil também, mas você pode deixar assim. Então, quando você vir aqui, é só você escolher se você quer o perfil já com suporte, ele já vai vir ativado, ou sem o suporte já vai vir desativado. Isso às vezes é bom também para ajudar a lembrar um pouco isso no começo, para você acabar não usando suporte desnecessário aí na peça. Então, agora que está tudo configurado, está na hora da gente fazer a impressão. Eu vou mostrar para vocês como faz. Eu devia ter sincronizado o meu AMS real desde o começo, não ter usado só cores fictícias aqui, mas tudo bem, eu vou sincronizar ele aqui agora, porque eu tô com duas cores diferentes lá para mostrar certinho para vocês. Pronto, tá aqui, ó, mudou para o azul e o preto. Vou pegar aqui o meu PLA padrão A1, posso escolher esse terceiro. Venho aqui embaixo, vou selecionar o 0.20 padrão vídeo sem suporte, que foi o que a gente acabou de criar. Sem suporte mesmo, porque essa peça eu sei que não precisa. Agora, o que a gente vai fazer? Vem aqui em cima do lado esquerdo em pré-visualização. Olha só, um detalhe que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, ele dá um aviso. Parece que o objeto tem regiões flutuantes. Toda vez que ele dá esse aviso, serve para dizer para você que a peça pode precisar de suporte. Que ela pode ter peças, ó, essas partes em azul aqui, estão meio que flutuando. Mas a gente já está acostumado com o Calidragon, pode imprimir ele tranquilo sem suporte. Tá? Então, isso aqui serve para te ajudar. Quando você vê essa mensagem, fica de olho aí, dá uma analisada certinho no fatiamento, vê se não vai ter nada flutuando. E é isso. Se está tudo certo, é só você vir aqui e fechar. Então agora fatiei a peça, ele está mostrando aqui, ó, vai gastar 69 gramas de filamento, o custo de 8,37, lembra que eu falei para vocês lá, o valor lá na edição do filamento? É para isso, ó, ele está calculando, gastando 69 gramas de filamento, com o preço que eu coloquei lá, eu vou ter um custo de 8,37 com essa impressão, vai dar 4 horas de impressão. Aí a gente clica aqui em cima do lado direito em placa de impressão, deveria ser um nome mais intuitivo, né, imprimir, mas não, é placa de impressão. Aí aqui ele manda selecionar a impressora, eu só tenho uma, então ele já achou a impressora certa, ele dá um resumo aqui, ó, 3 horas e 58 de impressão, 69 gramas de filamento. Aí aqui ele já identificou automaticamente que o azul tá lá no 1 e o preto tá no 2, certinho, só tô inclusive com esses dois filamentos. Se você fizer tudo certinho, sincronizar lá, escolher as cores certas, ele também já vai estar tudo certo aqui, você não vai precisar mudar nada. Mas se por acaso chegou aqui em cima da hora e você quer mudar, você fala, ah não, eu quero que a parte preta eu quero imprimir em azul também. É só você vir aqui e clicar em azul, ó. Ele ficou tudo azul, tá vendo? Ah, eu quero que o corpo fique em preto. É só você inverter aqui, tá bom? Então eu vou voltar como estava original. Time-lapse, on e off. Esse aqui, o time-lapse, é aquela gravação que eu mostrei lá na aba Outros, que quando está imprimindo ele vai tirando uma foto para fazer um vídeo rápido depois no final. Você pode ativar ou desativar. Eu não gosto da câmera, na verdade ninguém gosta da câmera da 1, ela é bem ruim, então não é muito bom fazer time-lapse com ela. E se você não configurar direito também, vai perder tempo, porque ele vai ficar tirando uma foto a cada camada para o time-lapse suave, então por enquanto é melhor você não mexer com isso. Opa, cliquei sem querer aqui. Pode deixar no off mesmo, tá? Aí vem aqui agora, calibração dinâmica, que é a calibração automática do Pressure Advance, que eu falei para vocês lá no começo. Eu recomendo sempre deixar ativado. E aqui o nivelamento automático da mesa, eu também recomendo sempre deixar ativado, que é para ela fazer o nivelamento automático antes da impressão. Perde uns minutinhos aí, uns 4, 5 minutos, mas é uma das vantagens dessa impressora, ter o nivelamento automático, então é bom deixar ligado. Agora, simples, só clicar em enviar. Depois que você clicar em enviar, eu não vou mandar agora, porque eu tenho umas coisas ali em cima da impressora. Você manda enviar, ele vai começar a carregar lá na tela dela, vai aparecer lá download. Quando tiver em 100%, significa, ele carrega bem rápido, tá? Significa que o arquivo foi carregado no cartão de memória que está lá na impressora. Depois desse momento, você já pode fechar o Bambu Studio, pode desligar o computador, não precisa mais dele, não precisa mais de internet. Fechou? É isso. É só aguardar a impressão ser finalizada e ouvir a musiquinha da felicidade. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Assim a gente encerra a série do Zero Impressão 3D. Foram 8 vídeos mostrando tudo para vocês. O tutorial passo a passo completo para quem está iniciando na impressão 3D. Desde o primeiro vídeo lá, parte 1 de conexões e logins, até agora a parte de fatiamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, que vocês consigam começar bem aí nas impressões. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários de qualquer rede social que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu sempre respondo todo mundo. Eu tenho um grupo no Telegram também, o grupo já tem mais de 1.200 pessoas, é só procurar Marcelo 3D Print, tudo junto por lá, que você consegue entrar no grupo. Sempre que dá eu tô respondendo o pessoal, e a galera tá sempre se ajudando também, então quem quiser entrar é só procurar Marcelo 3D Print, tudo junto lá.
Fechou? Só lembrando mais uma vez, como falei no começo do vídeo também, quem quiser comprar as impressoras da Bambolab, eu indico uma revenda top. Se você comprar lá por indicação minha, te dou todo o suporte pelo WhatsApp. Então, bora derreter plástico. Quem divide, multiplica. Obrigado a todos por terem acompanhado aí. Muito sucesso, boas impressões. Tamo junto, até a próxima. E eu fui!